Fala galera, então do primeiro ano, voltamos aqui com os exercícios da página 27, agora o exercício 2, em que pede para representar na linguagem de conjunto de intervalo e na reta real, certo? Então vamos analisar o primeiro exercício, ele me dá o intervalo em que o 2 é fechado e o 5 é aberto, então o 2 entra no intervalo, o 5 não vai entrar. Então, na linguagem de conjunto, que é a famosa share, né? Eu vou dizer que o x, ele pertence aos reais, tá o quê? Os valores de x estão entre 5 e 2. Beleza. Agora, analisando, quando o conjunto é fechado, o intervalo é fechado, é maior ou igual. O menor igual, né? E quando ele é aberto, é só menor ou maior. Beleza? Então, primeiro exemplo está aqui. E na reta real é desenhar na forma de reta. Então, eu tenho uma bolinha que vai ser fechada no 2 e ela vai ser aberta no 5. Então, todos os valores que estão entre esses dois polos vão fazer parte do nosso intervalo. Só vou refazer aqui que o tablet está negando quando eu risco. Então, eu tenho a bolinha aberta, a bolinha fechada no 2 e ela aberta no 5. Todos os valores que estiverem entre esses dois vão entrar aqui no intervalo. Somente o 5 não entra. Beleza? Agora, eu tenho na segundo quadradinho aqui, eu tenho que o x pertence aos reais, tal que o x é menor que menos 3. Então, vamos começar aqui pela reta, que fica mais fácil. Então, eu quero todos os valores menores que menos 3. Repara que é menor e não é menor ou igual. Então, a bolinha é aberta no menos 3 e todos os valores que vêm antes do menos 3 fazem parte do intervalo. Então, eu posso escrever na linguagem de intervalo que ele vem do menos infinito até o 3. Só que o 3 é aberto e o infinito também sempre é aberto. Então, o colchete fica aberto. Beleza? Agora, o terceiro, eu tenho um conjunto, um intervalo, que vem do menos 3, desculpa, do menos infinito, e vai até a raiz de 3 dividido por 3. Então, x, escrevendo na linguagem de conjunto, x pertence aos reais, né? Então, o que? Esse x, ele vai ser maior do que o menos infinito e menor ou igual a raiz de 3 sobre 3. Beleza? Então, vem do menos infinito, vou melhorar esse menos infinito aqui, até a raiz de 3 sobre 3. Então, como que ficaria o nosso intervalo? Eu posso colocar, então, que esses valores, antes aqui do menos 3, que vai ser fechado, menos 3 não, raiz de 3 sobre 3. Então, todos os valores que vêm antes entram no intervalo. Aqui eu poderia representar de uma outra forma também, né? Poderia falar que o x é menor ou igual a
raiz de 3 sobre 3, certo? Vamos continuar aqui então. Agora eu tenho um intervalo em que eu tenho o menos o 1/4 e a raiz de 2. Todos os valores que estão entre esses dois vão participar. Então vamos começar aqui pela linguagem de intervalo. Eu vou ter um colchete fechado no 1/4 e na raiz de 2 também fechado, porque a bolinha está fechada. Então eu posso escrever que o x pertence aos reais, tá ok? Esse x ele tem que ser maior ou igual a 1/4 e menor ou igual a raiz de 2. Beleza? Continuando aqui então, vamos lá. Agora o conjunto ele vai ter todos os valores maiores que que π sobre 3. Então, eu posso escrever então que o conjunto é aberto em π sobre 3 e ele vai até o mais infinito, ou infinito, né? Aberto também. Então, posso escrever que o x pertence aos reais, tal que o x ele é maior que o π sobre 3. Beleza? Eu posso inverter isso aqui também, não tem problema. Posso escrever que o x ele vai ser maior que π dividido por 3. Beleza? Lembrando que o intervalo é aberto, eu coloco só o maior. Agora, aqui na de baixo, eu tenho que o x pertence aos reais, tal que o x é maior que menos raiz de 2. E ele é menor ou igual a raiz de 8. Se é menor ou igual, a bolinha é fechada. Então, vai ser fechada na raiz de 8 e vai ser aberta no menos raiz de 2. Beleza? Vamos desenhar então aqui no intervalo. Nós temos então a bolinha fechada na raiz de 8 e a bolinha vai ser aberta no menos raiz de 2. Todos os valores então que estão aqui pertencem a esse intervalo. Continuando aqui, eu tenho o conjunto em que é aberto no infinito e ele é fechado em menos 1. Então, o x pertence aos reais, tal que o x vai ser maior que menos 1. Maior ou igual, porque é fechado. Beleza? Então, maior que menos 1. Transformando aqui na reta, né? Representando na reta. Vou ter a reta e a bolinha fechada em menos 1. E todos os valores que fazem parte maiores que menos 1. Chegando no final aqui, então eu tenho o conjunto, ele é aberto em 0 e fechado em 3. Então, representando na linguagem de conjuntos, ele é aberto em 0 e fechado em 3. X pertence aos reais, tal que esses valores de x são maiores do que 0 e menores ou iguais a 3. Qualquer valor que eu colocar ali pertence ao intervalo.
Beleza? Quando eu represento na forma de parênteses, significa que esse conjunto ele está sempre aberto, certo? Então aqui é a mesma coisa que eu escrever assim, ó. Então, menos 3 e 5 aberto. Então, a representação na forma de parênteses, ela está sempre aberta. Então, o x pertence aos reais, tal que esses valores de x são menores que 5 e maiores do que menos 3. Repara que o conjunto é aberto, então eu só tenho o maior e o menor. Beleza? Colocando aqui então na reta, eu vou ter dois conjuntos, dois valores em aberto, com um intervalo entre eles, sendo que todos os valores entram, menos o menos 3 e o 5. Todos os valores que estão entre esses dois números vão pertencer ao intervalo. E por último, eu tenho que o x pertence aos reais, tal que o x ele é maior ou igual a raiz de 3 e ele é menor ou igual a π. Então, como é maior ou igual, o intervalo é fechado. Então, raiz de 3 e π também fechado, porque é menor ou igual. Colocando então na reta real lá, nós temos aqui fechado em raiz de 3 e também fechado em π. Todos os valores que estão entre esses dois números pertencem ao intervalo. Beleza? Vou tirar aqui o zoom para ver como ficou. Então, tá aí a correção do exercício 2 da página 27. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.